Olá, tenho uma pergunta para você no dia de hoje. A oportunidade faz o ladrão? As pessoas diante de oportunidade se sujeitam a isso? Vamos dar uma olhada no que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, o seu capítulo 26, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais dos sacerdotes e disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento adiante, Judas buscava uma boa oportunidade para entregar a Jesus. Outras traduções vão dizer que ele esperava uma boa ocasião, uma boa oportunidade. Então, a ocasião faz o ladrão? A oportunidade faz o ladrão? Judas caminhou com Jesus durante toda a sua obra por 3 anos. Viu Jesus transformar a vida de pessoas, viu Jesus curar, viu Jesus libertar, viu Jesus ensinar. E ele não foi transformado pela oportunidade que teve. Ele manteve a convicção de se manter quem ele era. Os historiadores vão dizer que quando ele foi escolhido, apesar de ser o tesoureiro escolhido ali por Jesus, ele já não era de boa índole. Mas por que será que Jesus escolheu a Judas? Porque ele já tinha definido que era bom ter alguém de má índole para cumprir o plano de Deus? A oportunidade faz mesmo o ladrão? Na minha visão, e você pense na sua, é claro, né? Mas não é a oportunidade que faz o ladrão. São as escolhas. As escolhas que fazem uma pessoa ir por um caminho reto ou ir por um caminho torto. Decidir trabalhar e conquistar o seu sustento, ou decidir atirar o que é dos outros. Não é a oportunidade que faz o ladrão, mas as próprias escolhas. Ah, mas você não sabe da minha história. Você não sabe onde eu cresci, onde eu nasci. Você não sabe o que eu passei na vida para estar aqui de pé. Você também não sabe o que eu passei. É fácil vermos as pessoas por aí trabalhando, crescendo, prosperando. E muitas pessoas com espírito de derrota, criticando aqueles que vencem. E se achando incapaz de não conseguir. Todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas não dá para culpar a oportunidade do meio que você nasceu, do meio que eu nasci, para seguir em caminhos que são caminhos de morte, caminhos que em nada edificam. Como Judas fez aqui, como Jesus fez a sua boa escolha de seguir o propósito de Deus para a vida dele, e como Judas fez uma má escolha. Não foi a ocasião que fez com que Judas tomasse esses caminhos. Foi a própria escolha dele. Ah, mas eu fui influenciado. As pessoas ficavam falando na minha cabeça. Os sacerdotes aqui me motivaram a fazer isso. Não. Nós temos direito à escolha. Nosso livre-arbítrio não é só para tomarmos a decisão de seguir ou não os caminhos de Deus. Mas é para que a gente tome as nossas próprias decisões. Por mais difícil que seja a situação. São as nossas escolhas que definem os nossos caminhos. E Judas fez aqui a escolha dele. Ele trocou Jesus por 30 moedas.
Aí você pode pensar, mas 30 moedas é uma mixaria. Não era. 30 moedas de prata naquela época valia tanto que depois os sacerdotes ali, quando Judas se arrependeu, antes de se matar, ele foi e devolveu aquelas moedas aos sacerdotes. E eles, para não levar aquilo para o templo, pegaram aquelas moedas e compraram um terreno que é chamado de do Campo de Sangue. Um terreno onde foi construído um cemitério para enterrar pessoas que não eram descendentes do povo judeu. Então 30 moedas era bastante, como é bastante em termos de valor em dinheiro nos dias de hoje. Mas poderia ser algo para comprar muitos terrenos, muito dinheiro. Valia a pena Judas ter feito o que fez? Ainda que não fosse Jesus, ainda que fosse uma pessoa comum como você e eu, vale a pena você manchar o seu nome na história por conta de valores, por conta de dinheiro, de ouro, de prata? Não é a ocasião que faz o ladrão, são as nossas escolhas. Eu venho de família humilde, cresci em um lugar onde tinha tudo para dar errado. E não foi a oportunidade ou a falta dela que me fizeram seguir para os caminhos considerados caminhos bons. Ser uma pessoa que trabalha para ganhar o seu sustento, não tira nada de ninguém, não estou falando isso por mérito, mas estou falando isso porque é o que Deus me ensinou, é o que os meus pais me ensinaram, e sou muito grato a eles por isso. Eu podia ter feito a escolha que muitos dos meus amigos, que alguns deles nem estão mais nesta terra, fizeram. Mas era uma escolha, não era a oportunidade que eu tive. Eu estava no meio e tive oportunidades, mas as minhas escolhas me levaram para os caminhos que eu estou hoje. Os conselhos dos meus pais, que sempre juntavam, somos em 4 irmãos, eles sempre juntavam a gente ao redor da mesa e falava, dava um sermão na gente. Isso foi bom? Isso era muito bom. Eu morava num lugar que podia ter dado errado. Cresci num meio que tinha tudo para dar errado. Mas não era a ocasião, nem a oportunidade que poderiam ter me feito dar errado. Seriam as minhas próprias escolhas, assim como meus irmãos. E assim como muitos dos meus amigos que eu tenho amizade até hoje, que estão por aí, que fizeram as escolhas de também seguir para o caminho bom. Então não tem desculpa que a ocasião faz o ladrão. Mas é porque eu cresci nesse meio, eu aprendi. Alguém da minha família era assim, meu pai, minha mãe era assim. Não. Você pode ter uma descendência assim, seu pai e sua mãe podem ter nascido num meio onde as pessoas fazem coisas que não é para serem feitas, como Judas fez aqui. Não é a ocasião que faz o ladrão, mas são as próprias escolhas de cada um de nós. Qual é a sua escolha? Jesus fez a dele aqui. Quando ele foi preso, Pedro tentou defendê-lo. Está escrito aqui neste capítulo. E cortou a orelha de um soldado. E Jesus interferiu ali. Ele tinha a escolha de não interferir naquilo, mas ele interferiu. Porque ele queria deixar bem claro que ele estava indo de livre e espontânea vontade. Ele estava indo cumprir o propósito de vida que Deus tinha colocado para ele. Ele tinha um propósito de passar por tudo que ele passou, para cumprir tudo que estava escrito, tudo que Deus disse que aconteceria. Jesus fez uma escolha. E a escolha dele fez com que ele sofresse,
fez com que ele até orasse para Deus: Pai, se for possível, tira de mim este cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus sofrendo como um ser humano, como você e eu. Orou a Deus para que Deus tirasse dele aquele cálice, se fosse possível. Mas declarou que fosse feita a vontade de Deus. Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos declarar que no meio das dificuldades, das batalhas, das tentações que estão por aí, dos banquetes, dos manjares, que aparentemente parecem bons, mas que lá na frente são caminhos de morte, nós conseguimos fazer como Jesus? Ele escolheu ir para aquela cruz. Algo praticamente impossível e inacreditável para nós. Ele escolheu ir para lá. Porque o propósito de Deus estava ali. Ah, mas ver o propósito de Deus era colocar o próprio filho na cruz? Não. O propósito de Deus era mostrar para você e para mim e para as pessoas daquela época que Jesus era o Filho de Deus. Se as pessoas tivessem acreditado em Jesus, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Toda a maldade que as pessoas praticam, toda a maldade que nós fazemos, porque nós também, né? A palavra do Senhor diz que nós somos maus. Toda a maldade que praticamos, não é porque tinha que acontecer. É porque nós somos maus mesmo. É porque o ser humano tem maldade no coração e na mente. Mas a palavra de Deus bloqueia isso em nós. Quando Jesus fala: pegue o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que ele quer dizer? Que de alguma forma vamos ter um fardo para carregar. De alguma forma vamos ter um jugo para colocar. Que é aquela peça que trava ali os bois para que eles não saiam do caminho. De alguma forma, algum fardo nós vamos ter que carregar. Algum jugo nós vamos ter que vestir. Mas que o de Jesus é suave e leve. Porque o fardo e o jugo de Jesus nos direcionam a dominar a nossa mente. Nos direcionam a vencer os nossos maus pensamentos. Judas teve essa oportunidade, caminhou 3 anos por Jesus, mas nunca quis carregar o fardo que Jesus ofereceu e nem colocar o jugo. Quis seguir com seu próprio fardo, quis seguir com seu próprio jugo, tomar as suas próprias decisões. E foram caminhos de morte para ele, uma morte terrível. Fazendo aquilo que, imagine, como o próprio Jesus disse: que ele sentia pena daquele que cometeria o que Judas fez. Porque melhor seria para essa pessoa se ela nem tivesse nascido. Judas estava sentenciado a fazer aquilo que ele fez? Ou foi a escolha dele? Essa eu não vou responder. Essa fica para você refletir. Assim como eu reflito, e essa reflexão eu vou guardar para mim, não vou externar. Será que Judas teve a oportunidade de fazer uma escolha diferente? Ele caminhou no meio que ele teve a oportunidade de fazer diferente, mas ele não fez. Por isso que eu digo que não é a oportunidade que faz o ladrão. Judas teve a oportunidade de fazer o certo, porque ele caminhou 3 anos com aquele que era santo, aquele que é o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, aquele que é o Filho de Deus. Judas caminhou com ele, mas fez a escolha errada. Então não adianta a gente dizer que não, mas o meio que eu cresci fez com que eu ficasse assim. Não. Não é o meio que a gente cresce, não é o meio que a gente anda que nos faz ficar assim. São as nossas escolhas.
Qual será a sua escolha? A oportunidade faz o ladrão? Responda a você, aí em sua mente, no seu coração e no seu espírito, porque eu já respondi aqui para mim. Fique com esta palavra no seu espírito, porque a mente e o coração do homem são enganosos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.